Lendo e meditando o Evangelho, como me foi revelado, de Maria Valtorta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dando sequência à leitura, capítulo 65. A pesca milagrosa e a eleição dos 4 primeiros apóstolos. 10 de novembro de 1944. E recomeça com as palavras de Jesus. Quando chega a primavera e tudo floresce, o homem do campo diz contente: terei muito fruto, e jubila em seu coração por esta esperança. Mas da primavera até o outono, do mês das flores ao das frutas, quantos dias, quantos ventos e chuvas, sol e borrasca haverão de passar, e às vezes guerra ou crueldade da parte dos poderosos, as doenças das plantas e doenças do homem do campo, pelo que as plantas, não mais cavadas e reforçadas, regadas, podadas, sustentadas, limpas, que prometiam fruto, muito fruto, entristecem e morrem, ou totalmente, ou na sua colheita. Vós me estáis seguindo, vós me amais. Vós, como as plantas na primavera, vos ornais com bons propósitos e com amor. Na verdade, Israel, esta aurora do meu apostolado, está com os nossos doces campos no luminoso mês de Nissan. Mas ouvi, como um ardor de estiagem, virá Satanás a queimar-vos com o seu hálito, pois tem inveja de mim. Virá o mundo com seu vento gelado para gelar o vosso florescer. Virão as paixões como tempestades. Virá o tédio como uma chuva obstinada. Todos os inimigos meus e vossos virão para esterilizar tudo o que deveria vir desta vossa santa inclinação de florescer em Deus. Eu vos aviso porque sei. Mas será que tudo, então, estará perdido quando eu, como agricultor doente, mais do que doente, morto, não mais poderei dar a vós palavras e milagres? Não, eu semeio e cultivo, enquanto for o tempo. Depois sobre vós descerá e amadurecerá, se tornardes os necessários cuidados. Olhai para aquela figueira da casa de Simão, filho de Jonas. Quem a plantou não encontrou o ponto certo e propício. Plantada junto ao úmido muro do norte, já teria morrido se não tivesse por si mesma tratado de se defender para viver. E procurou sol e luz. Lá está ela toda dobrada, mas forte e orgulhosa, que bebe desde a aurora o sol e dele extrai suco para as suas centenas e centenas de doces frutos. Defendeu-se sozinha, disse: o agricultor me quis para dar alegria e alimento ao homem. Eu quero que a sua vontade tenha a minha por companheira. Uma figueira, uma planta que não fala, uma planta sem alma. E vós, filhos de Deus, filhos do homem, seríeis menos do que uma planta? Tomai bom cuidado para dar frutos de vida eterna. Eu vos cultivo e por fim vos darei um suco, o mais poderoso que existe.
Não deixeis que Satanás ria sobre as ruínas do meu trabalho, do meu sacrifício e da vossa alma. Procurai a paz, procurai o sol, procurai a força, procurai a vida. Eu sou a vida, força, luz, sol, de quem me ama. Aqui estou para levar-vos para o lugar de onde vim. Aqui falo para chamar-vos todos e mostrar-vos a lei dos 10 mandamentos que dão a vida eterna. Com conselho de amor, eu vos digo: amai a Deus e ao próximo. É a primeira condição para se realizar todos os outros bens. O mais santo dos 10 mandamentos: amai. Aqueles que amarem em Deus, a Deus e ao próximo, pelo Senhor Deus, terão na terra e no céu a paz como sua morada e sua coroa. O povo com custo afasta-se, depois da bênção de Jesus. Não há doentes nem pobres. Jesus diz a Simão: chama também os outros 2. Vamos para o lado, lançar a rede. Mestre, eu estou com os braços cansados por ter lançado e levantado a rede a noite inteira e por nada. Os peixes estão nas profundezas e quem sabe onde. Faz o que te digo, Pedro, e escuta sempre a quem te ama. Farei o que me estás dizendo, em respeito à tua palavra. E chama em voz alta os empregados e também Tiago e João. Vamos sair para a pesca. O mestre assim quer. E enquanto eles vão se afastando, diz a Jesus: porém, mestre, te asseguro de que esta hora não é propícia. A esta hora, quem sabe onde é que os peixes estão descansando? Jesus, sentado à proa, sorri e cala-se. Fazem um arco de círculo sobre o lago e depois lançam a rede. Poucos minutos de espera. Depois o barco começa a receber uns solavancos estranhos, dado que ao lado está liso como se fosse de vidro, fundido sobre o sol alto. Mas isto é peixe, mestre, diz Pedro com os olhos arregalados. Jesus sorri e cala-se. Isso a rede, ordena Pedro aos empregados. Mas o barco inclina-se para o lado da rede. Tiago, João, depressa, vinde, com os remos, depressa. Eles correm e os esforços dos 2 grupos conseguem içar a rede sem estragar os peixes. Os barcos se aproximam, estão até juntos. 1 cesto, 2, 5, 10. Estão todos cheios e ainda há muitos peixes saltitantes na rede. Prata e bronze vivos que se movem para fugir da morte. Então não há senão um remédio: despejar o resto no fundo dos barcos. Então, e o fazem, e o fundo é toda uma agitação de vidas em agonia. Os pescadores estão no meio desta abundância que lhes ultrapassam os tornozelos e os barcos afundam até da linha de imersão por causa do peso excessivo. Para a terra, vira, força, põe a vela. Cuidado com o fundo. Varas prontas para amortecer o choque. O peso é demais. Enquanto dura a manobra, Pedro não reflete, mas quando chega à terra ele o faz e compreende, por isso fica perturbado. Mestre, Senhor, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador, não sou digno de estar perto de ti. Ele está de joelhos sobre o úmido leito do rio. Olha para Jesus e ele sorri. Levanta-te, segue-me. Eu não te deixo mais.
De agora em diante serás pescador de homens e contigo estes teus companheiros. Não temas nada mais, eu vos chamo, vinde. Já, Senhor, vós ocupai-vos dos barcos, levai tudo para Zebedeu e para o meu cunhado. Vamos, todos por ti, Jesus. Bendito seja o Eterno por esta escolha. E a visão termina. Vemos aqui essa visão da primeira pesca milagrosa, aqui a escolha dos primeiros apóstolos, embora pensemos, nossa, nós vimos nas narrações anteriores que o Senhor já estava junto, já tinha contato, já estava ali com Pedro, com Tiago, com André, com João, já havia até tido contato com outros dos que serão apóstolos. Por que agora que ele vai escolher? Porque ele estava tendo ainda aquele relacionamento inicial com eles. Até o Senhor já havia falado anteriormente para Pedro que, por enquanto, era para ele aguardar, que eles queriam já seguir Jesus de imediato, mas ele pediu para eles aguardarem um pouco mais. Inclusive, o próprio Judas Iscariotes, um pouco mais nas narrações anteriores, ele já teve um primeiro contato com Jesus e Jesus pediu para ele ir, para ele pensar bem. Porque é uma escolha que é da parte de Jesus, mas é uma adesão também que a alma faz. Essa adesão ao chamado dele, ao projeto dele. E Jesus deu esse tempo para ele. E assim nós podemos pensar que também para nós não é diferente. Muitas vezes o Senhor vai nos enamorando, vai se aproxima de nós e vai ali nos atraindo, vai nos envolvendo, até que Ele chega e faz a proposta: me segue, faça isso para mim. Nos dá uma missão, nos dá uma vocação específica ou uma missão realmente específica, nos envia, nos chama e nos envia. E olhando para a nossa vida, mesmo nós que não temos uma vida religiosa como vocação, como chamado, de ser um consagrado, um ordenado ou algo nesse sentido, mas o chamado que Deus faz à nossa alma é um chamado, primeiramente, à vida que todos nós recebemos e depois esse grande chamado à santidade, a esse caminho com Ele, a esse caminhar com Ele, a esse ser. Todos nós somos chamados a sermos seus discípulos, seus seguidores, seus pupilos, ali seus filhos mesmos que recebem, vai recebendo as lições diretamente dele, ou seja através da palavra, dos escritos, de revelações particulares, da própria doutrina da igreja e de tantas formas que o Senhor vai nos ensinando, vai nos envolvendo e vai nos conduzindo no caminho que Ele estabeleceu para cada um de nós. Apesar de que muitas vezes vivemos uma vida até mesmo extensa sem nos dar conta de que é o próprio Deus que vai conduzindo a nossa vida, porque Ele é que dispõe todas as circunstâncias para que nós existamos. A nossa existência está sob o domínio de Deus, está sob o domínio, o governo da divina vontade. Porque o próprio ar que respiramos e tudo que nos cerca, tudo é concorrência da parte de Deus. Tudo é movimento, tudo é Deus quem está proporcionando, promovendo. Se Deus, no momento em que Deus quiser, nós deixaremos de existir. Então, a nossa existência não só foi originada por Deus, mas ela existe e continua, perdura enquanto Deus quer, enquanto Deus permite. Mas, infelizmente, muitas vezes nós vivemos distanciados, embora recebendo dele todas as condições de vida, nós vivemos distanciados daquilo que realmente ele quer de nós, daquilo que realmente é a sua santíssima vontade para as nossas vidas. Não vamos percebendo, vamos ficando durante muito tempo na nossa vida com os olhos vendados,
os ouvidos tapados, e não vamos, e o coração ali endurecido, e não vamos percebendo o movimento de atração de Deus, que é para todas as almas. Deus deixou em cada um de nós, em cada ser humano, um espaço vazio que é o local para Ele habitar. Nossa alma é o paraíso de Deus, é esse Éden que Deus construiu, que Deus fez para Ele habitar, para Ele morar. Mas quantos e quantos jardins estão fechados, estão lacrados ou estão com o espaço todo tomado por ervas daninhas, por lixos acumulados, por sujeiras, estão como locais tão horríveis, tão asquerosos de tanta realidade de pecado, de desobediência, de rebeldia, de fechamento mesmo, que fica um local praticamente inabitável, expulsa Deus. Esse jardim que era para estar florido, lindo, belo, cultivado, um local agradável para que o Senhor pudesse morar, é um local que expulsa Deus, de tanto horror que há neste local. Assim muitas vezes está a nossa alma. Nós precisamos olhar, nos examinar, ver como que está esse espaço em que Deus criou para Ele morar, ou como que está. Está belo, está limpo, está agradável, está habitável ou não. Mas de qualquer forma, ele vem, ele vai nos chamando, assim como ele chamou esses primeiros apóstolos para o seguirem, para receberem dele a instrução. E o Senhor quer conosco também nos instruir, nos ensinar, ir nos educando nesse caminho, nessa peregrinação que fazemos sobre a terra, e nos instruindo e nos conduzindo, nos dizendo, ó, faça assim, não faça assado, vá por aqui, não vá por ali. Vai nos instruindo se nós estivermos atentos, se nós estivermos buscando realmente essa vida com Ele, estivermos buscando por esse relacionamento de realmente sermos discípulos do Mestre, de escutarmos as suas instruções, de sermos direcionados, conduzidos por Ele. E mais do que isso, até o que Ele deseja é que a nossa vida seja totalmente conformada a dele, fundida na dele, para que Ele mesmo possa agir através de nós, fazer através de nós, caminhar com os nossos passos, falar através da nossa boca, com a nossa voz, escutar com os nossos ouvidos. Mais do que ser alguém que vai nos instruir para que nós façamos, Ele quer fazer através de nós. Essa é a disponibilidade que o Senhor quer conosco. Que assim nós possamos irmos nos dispondo, nos colocando à escuta para ouvir Deus, para compreender o que Ele está nos dizendo, nos abrindo para esse relacionamento, para que esse relacionamento vá se estreitando a ponto de chegar a ser apenas uma realidade. O que o Senhor diz na palavra quando Ele falava que Ele e o Pai eram uma realidade só, somos um, e que Ele quer que nós também sejamos com Ele um. É esse o objetivo, o projeto, o sonho de Deus para nós, que sejamos um com Ele. E nós precisamos estar atentos aos movimentos que Ele tem para ir nos levando a essa vida, a essa realidade que Ele quer para conosco. E no capítulo 66, Judas de Queriote no Getsemane torna-se discípulo. 28 de dezembro de 1944, 12 horas. Pela tarde vejo Jesus debaixo das oliveiras. Ele está sentado sobre uma saliência do terreno em sua posição habitual, com os cotovelos apoiados nos joelhos, os antebraços para a frente e as mãos juntas. Cai a tarde, a luz diminui sempre mais no basto olival. Jesus está sozinho. Ele tirou o manto como se sentisse calor.
e sua veste branca põe uma nota clara do verde do lugar que o crepúsculo já vai tornando muito escuro. Um homem desce por entre as oliveiras. Parece estar procurando alguma coisa ou alguém. É alto, vestido com uma roupa de cor alegre, um amarelo rosado, que torna mais vistoso o grande manto, todo de franjas ondulantes. Não o vejo bem no rosto, porque a pouca luz e a distância não me permitem, e também porque ele tem uma ponta do manto caído sobre o rosto. Quando vê Jesus, faz um gesto como para dizer: lá está ele, e apressa o passo. A poucos metros de distância, saúda-o: salve, mestre! Jesus se vira de repente e levanta o rosto, porque o recém-chegado está na saliência superior. Jesus o olha sério e eu diria triste. O outro repete: eu te saúdo, mestre. Sou Judas de Queriote. Não me reconheces? Não te lembras de mim? Eu me lembro e reconheço. És aquele que me falaste, junto com Tomé, na Páscoa passada, e ao qual tu disseste: pensa e saiba decidir antes da minha volta. Eu me decidi. Eu venho. Por que vem, Judas? Jesus está mesmo triste. Porque eu já te disse na outra vez o porquê. Porque eu sonho com o reino de Israel, e em ti eu vi o rei. Para isso vens? Para isso, coloco-me a mim mesmo e tudo o que possuo, capacidade, conhecimento, amizades, trabalho, ao teu serviço e a serviço da tua missão para reconstruir Israel. Os dois agora estão de frente, próximos, de pé, e se olham fixamente. Jesus com uma seriedade que chega a ser tristeza, o outro exaltando pelo seu sonho, sorridente, belo e jovem, leviano e ambicioso. Eu não te procurei, Judas. Eu vi, mas eu te estava procurando. São dias e dias que eu venho colocando pessoas à portas para me anunciarem a tua chegada. Eu pensava que virias com os teus seguidores e que por isso teria sido fácil notar-te. Ao invés, compreendi que já havia chegado porque um grupo de peregrinos te estava bendizendo por teres curado um doente. Mas ninguém sabia me dizer onde estavas. Então eu me lembrei deste lugar e vim. Se eu não tivesse te encontrado aqui, eu teria me resignado a não te encontrar mais. Achas que tenha sido um bem para ti o teres me encontrado? Sim, visto que te procurava, te desejava, te quero. Por quê? Por que me procuraste? Mas eu já disse a ti, mestre, não me compreendeste? Eu te compreendi sim, mas quero que tu também me compreendas antes de me seguires. Vem, falaremos enquanto caminhamos. E se põe a caminhar, um ao lado do outro, para cima e para baixo, pelas estradinhas que entrecortam o olival. Tu me segues por uma ideia que é humana, Judas. Eu te devo dissuadir disto. Eu não vim para isto. Mas não és tu o que foi designado para ser o rei dos judeus? Aquele de quem falaram os profetas? Surgiram já outros, mas eles faltavam muitas coisas e caíram como folhas que o vento não levanta mais. Tu tens a Deus contigo, tanto que operas milagres. Onde está Deus, o bom êxito da missão está garantido. Falaste bem, eu tenho Deus comigo. Eu sou o seu verbo. Eu sou aquele que foi profetizado pelos profetas, prometido aos patriarcas, esperado pelas multidões. Mas porque, ó Israel, te tornastes tão cego e surdo, a ponto de não saberes mais ler nem ver, ouvir e compreender a verdade dos fatos? O meu reino não é deste mundo, Judas. Dissuade-te disso.
A Israel eu venho trazer a luz e a glória, mas não a luz e a glória da terra. Eu venho para chamar os justos de Israel ao reino, porque é de Israel e com Israel que há de se formar e vir a planta da vida eterna, cuja linfa será o sangue do Senhor, a planta que se estenderá por toda a terra, até o fim dos séculos. Os meus primeiros seguidores são de Israel, os meus primeiros confessores de Israel, mas também os meus perseguidores são de Israel, também os meus carrascos de Israel, e também o meu traidor de Israel. Não, mestre, isto não acontecerá nunca. Se todos te traírem, eu farei contigo. Ficarei contigo e te defenderei. Tu, Judas? E sobre o que se funda esta tua segurança? Sobre a minha honra de homem. Isso é uma coisa mais frágil do que uma teia de aranha, Judas. É a Deus que devemos pedir a força para sermos honestos e fiéis. O homem faz obras de homem, para fazer obras do Espírito. E seguir o Messias em verdade e justiça significa fazer de espírito. É preciso matar o homem e fazê-lo renascer. És tu capaz disso? Sim, mestre, além disso, nem todo Israel te amará, mas carrascos e traidores ao seu Messias não sairão de Israel. Israel te espera há séculos. Mas eles sairão. Lembra-te dos profetas, as palavras deles e o seu fim. Eu estou destinado a decepcionar a muitos, e tu és um deles. Judas, tu tens à tua frente um manso, um pacífico, um pobre, que pobre quer permanecer. Eu não vim para impor-me e para fazer guerra. Eu não disputo aos fortes e poderosos nenhum reino, nenhum poder. Eu só disputo a Satanás as almas e venho para quebrar as correntes de Satanás com o fogo do meu amor. Eu venho para ensinar misericórdia, sacrifício, humildade, continência. Eu te digo e a todos digo: não tenhais sede de riquezas humanas, mas trabalhai pelas moedas eternas. Desilude-te, Judas, se pensas que sou um triunfador sobre Roma e sobre as castas que imperam. Os Herodes, como os Césares, podem dominar tranquilos enquanto eu falo às multidões. Eu não vim para arrancar cetros de ninguém, e o meu cetro eterno já está pronto. Mas ninguém, não que não fosse amor, como eu sou, iria querer empunhá-lo. Vai, Judas, e medita. Estás me rejeitando, mestre? Eu não rejeito ninguém, pois quem rejeita não ama. Mas diz-me, Judas, que nome darias ao ato de alguém que, sabendo-se doente de um mal contagioso, dissesse a um inocente que se aproxima para beber do seu cálice: pensa no que estás fazendo? O nome seria ódio ou amor? Eu diria que é amor, porque não quer que o inocente arruíne sua saúde. Então, dá este nome também ao meu ato. Posso arruinar minha saúde indo contigo? Nunca. Podes arruinar mais do que a saúde, porque pensa bem, Judas. Pouco será imputado a quem se tornar assassino, pensando que está fazendo justiça, e assim pensando porque não conhece a verdade. Mas muito será imputado a quem, tendo-a conhecido, não só não a segue, mas se faz até inimigo dela. Eu não serei esse tal. Toma-me contigo, mestre. Não me podes recusar. Se és o Salvador e vês que eu sou um pecador, uma ovelha desviada, um cego fora do caminho certo, por que é que recusas salvar-me? Toma-me contigo, eu te seguirei até a morte. Até a morte.
É verdade, isso é verdade. Depois o que, mestre? O futuro está no seio de Deus. Vai, amanhã nos tornaremos a ver, junto à porta dos peixes. Obrigada, mestre. O Senhor esteja contigo e que a sua misericórdia te salve. E tudo termina. Aqui nós temos nessa narração detalhes de como que foi esse contato dessa escolha de Judas, que não foi, poderíamos pensar, uma escolha que o Senhor se agradou de fazer. Ele meio que foi obrigado a fazer essa escolha, de tanta insistência de Judas. Mas Jesus falando, e parece que Judas está fechado, parece que ele está cego, surdo, ele não enxerga, ele não escuta de verdade o que o Senhor está falando. O Senhor está lhe dando sinais, pistas para que ele não se aproxime, para que ele seja preservado, porque Judas aproximar-se de Jesus era a sua ruína, era a sua perdição. E Jesus não queria isso. Jesus fez o que ele pôde para afastar Judas desse destino cruel. Mas mesmo assim ele insistiu, porque ele só tinha olhos para a glória. Mesmo Jesus falando que o meu reino não é daqui, o meu reino não é. Eu não busco glória, eu não busco riqueza, eu não busco o cetro desse mundo. Eu não vou destronar nenhum dos reis, esses reis da terra podem dormir sossegados, porque eu não vou destronar ninguém, porque eu não vou reinar neste mundo. O meu reino não é daqui. Mas mesmo assim parece que Judas entra por um ouvido e sai por outro. Não compreende. E Jesus ainda fala, vai, medita no que eu estou te falando, medita. Mas ele está ali irredutível. O objetivo dele era tornar-se um discípulo. O sonho dele era tornar-se ali um servo do rei. Porque ele sempre pensou que Jesus iria fazer esse governo que Jesus estava trazendo era um governo material, era um governo terrestre, era um governo de Deus na terra, mas de forma material. E não é essa. O plano de Deus não é esse. Jesus veio para dar a sua vida e ele não tinha compreendido isso, ele não se abriu para essa verdade. Jesus falava e ele continuava fechado, meu Deus do céu. Nós vamos compreender ao longo dessas narrações, ainda estamos muito no começo, mas nós ainda vamos ver muito, conhecer muito profundamente a pessoa de Judas e o quanto que Jesus fez para que essa alma fosse resgatada, para que essa alma fosse salva. O quanto que Jesus amou Judas, mas mesmo assim, ele não mudou. Ele caminhou com Jesus, mas não mudou. Não se converteu. Ele esteve lado a lado, frente a frente com a verdade, mas não a viu de verdade, não a enxergou de verdade. Ele esteve totalmente fechado o tempo todo, fechado. E uma coisa que o Senhor diz nesse texto aqui é importantíssimo. Tudo aqui nós podemos tomar para nós. Mas algo que o Senhor coloca, e era sempre uma palavra que me causava um certo temor quando eu lembro dela, quando eu a lia, quando eu lembrava dela. Agora já, claro que me causa ainda temor, mas eu confio em Deus, para que, e assim, a gente precisa confiar em Deus, confiar e deixar que Ele realize. E Ele fala assim, podes arruinar mais do que a saúde, porque pensa bem isso. Ele falando aqui fazendo essa analogia de alguém que está doente e preserva alguém de se aproximar para poder não ser contaminado. E ele fala assim, ó, podes arruinar mais do que a saúde, porque pensa bem isso, Judas. Pouco será imputado a quem se tornar assassino, pensando que está fazendo justiça, e assim pensando, porque não conhece a verdade.
Mas muito será imputado a quem, tendo-a conhecido, não só não a segue, mas se faz até inimigo dela. Aquela palavra que o Senhor fala: a quem tem muito, a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, para Judas foi dado muito. O mesmo ensino que o Senhor deu para os outros apóstolos, foi o mesmo ensino que Judas recebeu. A mesma convivência, estava ali lado a lado com Deus, com o próprio Deus encarnado. Ele recebeu muito, muito, muito. Então ele não tinha desculpa. Ele não tinha desculpas. E foi cobrado o preço justo. Foi cobrado o preço justo de Judas. E Jesus tentou de todas as formas dissuadir ele dessa aproximação, porque o Senhor queria preservá-lo dessa culpa, de ter recebido tanto, de ter estar lado a lado, olha só, conhecido a verdade, estado lado a lado com ela, e mesmo conhecido-a, não seguiu-a. E tanto não seguiu a verdade como se fez inimigo da própria verdade. Então, o mal de Judas, mesmo tendo conhecido a verdade, tendo convivido com a verdade, ele traiu a verdade. Ele fez-se inimigo da verdade. Então, pode haver peso maior? E Jesus tentou dissuadir ele disso, mas infelizmente ele continuou irredutível. Vamos para frente. Capítulo 67. O milagre das lâminas quebradas à porta dos peixes. 31 de dezembro de 1944. Vejo Jesus que vai andando sozinho por uma estrada sombreada. Parece um fresco e pequeno vale, rico de águas. Digo um pequeno vale porque está levemente encaixado entre pequenas elevações do solo e no centro corre um riacho. O lugar está deserto na hora matutina. Deve ter acabado de surgir o dia. Um belo dia sereno de início de verão. E não se ouve mais nada, exceto o canto dos pássaros entre as árvores e o arrulhar lamentoso das rolas selvagens, que fazem seus ninhos nas fendas do monte sem vegetação, especialmente entre as oliveiras da colina da esquerda, enquanto que a outra, mais despojada, tem arbustos baixos de lentisco, acácias espinhosas, agaves e etc. Também um pequeno rio de águas escassas e limitadas ao centro do alvéolo. Parece não fazer rumor algum e se vai, refletindo em suas águas o verde circundante, pelo qual parece de esmeralda escura. Jesus atravessa o rio por uma pinguela. É um tronco semi-aplainado, jogado sobre o rio, sem apoio, sem segurança, e prossegue na outra margem. Agora já se veem os muros e as portas, também vendedores de hortaliças e mantimentos que vão se aglomerando às portas, ainda fechadas para entrar na cidade. Ouve-se um grande zurrar de burros e brigas entre eles. Também os seus donos não estão para brincadeira. Insultos e até algumas pancadas voam, não só sobre os lombos dos burros, mas também sobre as cabeças humanas. 2 homens estão numa briga séria porque o burro de um deles resolveu passar bem, comendo toda uma bonita cesta de alface do burro do outro. Talvez não seja mais do que um pretexto para algum rancor antigo. O fato é que, de sob as vestes curtas até as barrigas das pernas, eles já tiraram 2 cutelos pequenos e da largura de um palmo. Parecem umas adagas quebradas, mas bem pontiagudas e que brilham ao sol. Gritos de mulheres e vozerio de homens. Mas ninguém intervém para apartar os dois, que estão prontos para o rústico duelo.
Jesus, que procedia pensativo, levanta a cabeça, vê o que está acontecendo e, a passos rápidos, se põe entre os dois. Parem, em nome de Deus, ordena. Não, eu quero acabar com este maldito cão. Eu também gostaria de franjas. Gostas de franjas? Farei para ti uma franja com as tuas tripas. Os dois rodeiam Jesus, esbarrando nele, insultando-o para que saia do meio, procurando golpear em si, sem o conseguirem, porque Jesus, com sábios movimentos do seu manto, desvia os golpes e impede que acertem o alvo. O manto de Jesus já está rasgado. O povo grita: Vem para cá, Nazareno, antes que te tirem do meio. Mas ele não se move de lá e procura induzir os dois à calma, evocando a Deus. Inútil, a ira enlouquece os dois contendedores. Jesus emite um milagre, ordena-lhes pela última vez: Eu vos mando que deixeis isso. Não repita-te daqui. Não, retira-te daqui. Pega o teu caminho, Nazareno. Jesus então estende as mãos com um aspecto de potência fulgurante. Não diz uma palavra, mas as lâminas caem esmigalhadas no chão, como se fossem de vidro e se tivesse chocado contra uma rocha. Os dois homens olham para os cabos curtos e inúteis que ficaram entre os dedos. O espanto embota a ira. A multidão também grita de espanto. E agora? Pergunta Jesus severo. Onde está a vossa força? Até os soldados que estavam de guarda à porta, tendo chegado quando ouviram os últimos gritos, olham assombrados. Um deles se inclina para apanhar os fragmentos das lâminas e os experimenta sobre a unha, incrédulo que fosse de aço. E agora? Repete Jesus. Onde está a vossa força? Sobre o que é que baseáveis o vosso direito? Sobre estes pedaços de metal que agora estão quebrados no meio da poeira? Sobre estes pedaços de metal que ainda tinham outra força, senão a do pecado, da ira contra um irmão, tirando de vós, por aqueles pecados, toda a bênção de Deus e, portanto, toda a força? Ó, infelizes daqueles que se baseiam em meios humanos para vencer e não sabem que não é a violência, mas a santidade que nos faz vitoriosos sobre a terra e mais além dela, porque Deus está com os justos. Ouve, ó vós todos de Israel, e vós também, soldados de Roma. A palavra de Deus fala a todos os filhos do homem, e não será o filho do homem que irá recusá-la aos gentios. O segundo dos preceitos do Senhor é o preceito do amor para com o próximo. Deus é bom e nos seus filhos quer benevolência. Quem não é benevolente com seu próximo não pode dizer-lhe filho de Deus e não pode ter Deus consigo. O homem não é um animal irracional que se arroja e morde pelo direito de fazer uma presa. O homem tem uma razão e uma alma. Pela razão deve saber conduzir-se como homem. Pela alma deve saber conduzir-se como santo. Quem assim não faz, coloca-se abaixo dos animais. Desce ao abraço com os demônios, porque ele endemonia sua alma com o pecado da ira. Amai. Eu não vos digo outra coisa. Amai ao vosso próximo como o Senhor Deus de Israel quer. Não sejais sempre do sangue de Caim. E por que é que o sois? Por poucas moedas, vós podíeis agora ser uns homicidas, outros por poucos palmos de terra, por uma posição melhor, por uma mulher. Que são estas coisas? Eternas? Não, duram muito menos do que a vida, a qual dura um instante da eternidade.
E que é que podeis seguindo essas coisas? E o que é que perdeis seguindo essas coisas? A paz eterna que está prometida aos justos e que o Messias vos trará, junto com o seu reino. Vinde para o caminho da verdade, segui a voz de Deus, amai-vos, sede honestos, sede continentes, sede humildes e justos. Ide e meditai. Quem és tu que falas semelhante palavras e quebras espada só com a tua vontade? Só há um que pode fazer estas coisas, o Messias. Nem mesmo João Batista é mais do que ele. Por acaso és tu o Messias? Perguntam-lhe uns 3 ou 4. Eu sou. Tu? Tu és aquele que cura os doentes e pregas a Deus pela Galileia? Sou eu. Eu tenho minha velha mãe que está morrendo, salva! E eu, estás vendo, estou perdendo as forças pelas dores que sinto. Tenho filhos ainda pequenos, cura-me. Vai para a tua casa, tua mãe esta tarde te preparará a tua janta. E tu ser curado, eu quero. A multidão dá um grito e depois lhe pergunta: o teu nome, qual o teu nome? Jesus de Nazaré. Jesus, Jesus, hosana, hosana. A multidão está exultante. Os burros podem fazer aquilo que quiserem, que ninguém se preocupa mais. As mães chegam lá do meio da cidade. Compreende-se que a notícia já correu e ergueu seus pequeninos. Jesus abençoa e sorri e procura romper o círculo que o aclama para entrar na cidade e ir aonde quer. Mas a multidão não quer saber disso. Fica conosco, na Judéia, na Judéia. Nós também somos filhos de Abraão, grita. Mestre, Judas corre para Jesus. Mestre, me precedestes. Mas que é que está acontecendo? O rabi fez um milagre. Na Galileia, não. Aqui o queremos conosco. Estás vendo, mestre? Todo Israel te ama. É justo que tu fiques também aqui. Por que te equivocas? Eu não me esquivo. Por que te esquivas? Eu não me esquivo, Judas. Eu vim justamente só para que a rudeza dos discípulos galileus não aborreça a sutileza judeia. Eu quero reunir todas as ovelhas de Israel sob o cetro de Deus. Por isso é que te disses, toma-me contigo. Eu sou judeu e sei como tratar os meus iguais. Ficarás então em Jerusalém por poucos dias, para esperar um discípulo que também é judeu. Depois eu irei pela Judéia. Eu irei contigo, eu te acompanharei. Irás ao meu povoado, eu te levarei à minha casa. Irás, mestre? Irei. Do Batista, tu que és judeu e vives perto dos poderosos, não sabes nada? Sei que ele está ainda na prisão, mas que o querem soltar porque a multidão está ameaçando fazer um motim, se não lhe for restituído o seu profeta. Tu o conheces? Eu o conheço. Tu o amas? Que pensas dele? Penso que não houve ninguém mais do que é igual a Elias. Achas que ele é verdadeiramente o precursor? Ele o é. É a estrela da manhã que anuncia o sol. Felizes aqueles que são preparados para o sol, através da sua pregação. João é muito severo. Não é mais para com os outros do que para consigo mesmo. Isso é verdade, mas é difícil segui-lo em sua penitência. Tu és melhor e é fácil amar-te. No entanto, mestre, no entanto, como ele é odiado por sua austeridade, eu o serei pela minha bondade, porque tanto uma como a outra anunciam a Deus, e Deus é mal visto pelos maus. Mas está escrito que assim seja. Como ele me precede na pregação, assim me precederá na morte. Aí, porém, daqueles assassinos, da penitência e da bondade.
Por que, mestre, sempre está esta tristeza de previsões? A multidão te ama, como estás vendo? Porque é uma coisa certa. A multidão humilde sim me ama, mas a multidão não é toda humilde, feita só de humildes. Mas a minha não é tristeza. É a tranquila visão do futuro e adesão à vontade do Pai que me mandou para isto. E para isto eu vim. Eis-nos diante do templo. Eu vou ao Bel Nidrash para ensinar as multidões. Se queres, fica. Eu ficarei ao teu lado. Não tenho senão esta meta: servir-te e fazer-te triunfar. Entra no templo e tudo termina. E nessa sequência aqui, desse milagre também que Jesus realiza com esses dois briguentos, deixa ali o povo extasiado, pensativos, querendo ver dele os milagres. A gente vai percebendo que o que as pessoas buscam em Jesus não é ele, mas é o que ele faz. São os milagres, são os portentos, são os prodígios que ele realiza. Mas ele em si mesmo, como Deus, como Filho de Deus ali, muitas vezes não é nem percebido. E ele fala que mesmo ali os humildes o amando, não são muitos esses humildes. Não é muitos esses humildes que estão no meio do povo. Existe muitos corações endurecidos, muitas pessoas que buscam só o que é terreno. Querem sim um rei, mas um rei que vá governar na terra, um rei que vá mexer nas estruturas da terra. E até hoje existem pessoas, não somente os próprios israelenses, aguardam o Messias que vai governar aqui na terra de forma visível e material, mas muitos, até que cristãos dentro da própria igreja, aguardam um reinado de Cristo, um reinado material, como se o Senhor fosse governar materialmente aqui na terra. Ele virá sim, materialmente aqui na terra, mas para julgar, para o juízo final. Até lá, o reinado de Cristo se dará nas nossas almas. É nas almas que está sendo preparado, está sendo implementado o reino de Deus na terra. É esse governo espiritual. Também fazendo essa semelhança com o triunfo do Imaculado Coração de Maria, que é essa volta da Santíssima Mãe, que também não vai ser visível. Até então é esse triunfo nos corações, nas almas, a adesão das almas à proposta que Nossa Senhora traz. Ela é a portadora de Jesus, ela é a portadora de Deus. Mas esse triunfo do Imaculado Coração dela é nas nossas almas, é na nossa realidade interior, dentro de nós, para assim preparar esse espaço para o Jesus governar, para Jesus reinar. Ela triunfa para Jesus reinar. Nós damos o espaço de adesão a ela, para poder, de escuta a ela, para poder Jesus vir governar e reinar. Judas não entendeu isso, muitos não entenderam isso, e hoje, até hoje, muitos não compreenderam ainda isso. Mas Jesus fala isso de forma clara, fala nos evangelhos, fala aqui na Valtorta, fala no livro do céu, e fala através de muitos escritos místicos, desse governo espiritual, desse reinado que é nas almas. Não é um reinado, não é um tempo esse tempo de paz, ele tem início dentro de nós, é dentro das nossas almas, é a transformação que vem de dentro para fora. Toda transformação exterior que ocorrerá só vai acontecer porque haverá primeiramente uma transformação interior, é a partir de dentro. Nós vamos ser modelados, modificados, governados interiormente para assim, exteriormente, toda a nossa realidade ser transformada, mas é interiormente que vem o governo, é de dentro de nós, é da nossa alma. E se a gente compreender isso, a gente vai colaborando, correspondendo a esse projeto de Deus. Senão, nós vamos continuar vivendo uma vida muito sem significado, só esperando a morte chegar e nem tendo ainda garantias do local onde que habitaremos. Muitos têm dúvida ainda se vão para o céu ou se vão para o inferno, mas a proposta de Deus é o céu para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos em nome de Deus, que é poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Jesus, eu confio em vós.